A paz de Cristo, irmãos. Eu sou Valdeir Contaifer e nós estamos falando a respeito da segunda vinda de Cristo nesse momento. O nosso tema é escatologia. E quando a gente fala sobre a segunda vinda de Cristo, estamos falando do tema mais amplamente apresentado no Novo Testamento. A segunda vinda de Cristo é uma concordância total dos escritores do Novo Testamento. Paulo, ele fala com muita clareza em 1 Tessalonicenses 4, que o motivo dele escrever a respeito da segunda vinda é que as pessoas deveriam sair da tristeza, né? Não ficar igual aqueles que não têm esperança no mundo, que não têm Deus, né? Pelo menos que não encontraram Deus ainda para ter o seu coração seguro da sua salvação. Então Paulo não queria que eles se entristecessem como os incrédulos se entristecem. Então em 1 Tessalonicenses 4, o verso 13, ele diz isso. Depois de descrever a segunda vinda e de falar com muito cuidado aos seus leitores que eles deviam ter certeza disso, Paulo fala bem assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então o propósito de Paulo com relação à apresentação da segunda vinda, desse tema, né, de escatologia, da volta de Jesus Cristo, é porque ele queria confortar, trazer segurança e consolar as pessoas que estavam com dificuldade naquele momento, achando que poderiam ficar longe dos seus entes queridos que já haviam morrido, né? Essa questão é muito forte realmente no Novo Testamento. A segunda vinda, ela tem uma ideia bem lúcida, dizendo o seguinte: que Jesus vai voltar de forma corpórea no final dos tempos para estabelecer o seu reino. E que esse jeito que Jesus vai vir vai ser um jeito muito glorioso e que vai ser notório para todo mundo, né? Então, o fator que mais mexe nessa situação toda é que é um evento futuro que deve ser aguardado. Então, a pregação da igreja, ela é fundamental sobre a segunda vinda, porque Jesus mandou aguardar, os apóstolos disseram que a gente deveria aguardar, e é um motivo de nós termos esperança e de não ficarmos entristecidos com as coisas que acontecem no mundo ao nosso redor, né? A segunda vinda vai ter alguns eventos nela. Por exemplo, haverá a ressurreição de um corpo renovado, transformado, que vai ser trazido até a presença do Senhor Jesus, né? E Paulo, ele fala que essa transformação do nosso corpo, ou seja, a ressurreição, acompanha de fato o momento da segunda vinda. Ele fala isso em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, e fala em 1 Tessalonicenses 4, que nós estamos dizendo, principalmente nos versos 16 e 17. E existe um destaque na palavra de Paulo para a igreja, né, que esse momento, o momento da segunda vinda, né, é um momento de libertação e de glorificação. Então, ele fala isso como está falando, por exemplo, em Romanos 2, o capítulo praticamente inteiro, de 13 a 16, 1 Coríntios 4, 5, 2 Tessalonicenses 1, verso 5, né? E segue do 1, 5 até mais adiante, até o capítulo 2, né? Em 2 Timóteo, ele repete também isso, 2 Timóteo 4, verso 8, né? E a gente sabe que a palavra de Jesus é que ele enfatizou um tempo no futuro, quando os mortos seriam ressuscitados. João 5, 25 a 29. Então nós podemos notar que a segunda vinda é muito importante, porque ela traz junto eventos importantes, né? Um destaque grande que tem também é que quando a Bíblia está falando sobre isso, diz que o próprio Senhor Jesus Cristo virá. Não deve haver confusão
de que tenha alguma coisa metafórica, entendeu? A respeito da segunda vinda. Não. É uma interpretação muito direta e muito objetiva, né? E isso é bastante interessante mesmo. Quando se fala dessa esperança messiânica, se usa às vezes a palavra parousia, né? Parousia, né? Se eu fosse dividir a palavra, o sia é o ser, né? Então, quando se fala em parousia, essa palavra tem dois significados do grego. O primeiro significado é volta, retorno, e um outro significado é presença. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, é a presença de Jesus conosco, é que Jesus está nos nossos corações. Ele não vai vir aqui diante de nós, porque ele já está conosco no nosso coração. Mas, quando a gente observa o que foi dito nos textos bíblicos, nós vamos perceber que não está falando apenas da presença espiritual de Jesus com o seu povo, está se referindo fortemente a que Jesus retornará outra vez a este mundo, e dessa vez de forma gloriosa, né? Então, a ressurreição nós já fizemos menção que acontecerá nessa época, e isso está precedendo o juízo final, né? Então, o propósito e a condução do que está acontecendo com a segunda vinda é que ele vai também dar início ao juízo final, né? E a gente depois vai falar mais especificamente do juízo final, mas essa é uma grande esperança para nós, vendo que as coisas não ficarão como estão, né? Existe um juízo do universo e haverá uma prestação de contas, né? E isso vai acontecer exatamente desencadeado pelo retorno de Jesus Cristo, né? Existem muitos textos mesmo, com muita clareza, dizendo que Jesus vai voltar, né? No segundo discurso de Jesus, de Mateus 24 a 25, ele diz isso. Jesus fala assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens dos céus. Isso Mateus 24, 30, né? 24, 30 fala bem isso. E em outras partes do discurso, Jesus diz também da vinda do Filho do Homem, né? Aí no verso 27, 37, 39, tudo do capítulo 24, né? O verso 42, 43, 44, né? E quando Jesus está acabando o sermão, né? E ele fala bem assim, e ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma parte a outra das extremidades do céu, né? Então, aí nós estamos falando de Mateus 24, verso 31. Então, que o tema da segunda vinda é um tema muito lúcido, entendeu? Os ensinamentos, os ensinos, discursos, todo ele, até incluindo as parábolas, eles dizem ou pressupõem a segunda vinda de Jesus, né? Quando Jesus está falando em Mateus 24, 3, ele diz tudo isso por causa de quê? Porque os discípulos perguntavam para Jesus, diz-nos quando estas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus falou assim, ok, vou dizer. Aí ele começa a falar, né, o que a gente chama de sermão profético, né? Mais tarde, depois, né, nessa mesma semana, na verdade, quando Jesus está sendo interrogado por Caifás, o sumo sacerdote, Jesus fala para ele, tu dizes, fala diante do sumo sacerdote, tu dizes, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. É Mateus 26, verso 64. Né? Então, para Jesus falar isso nitidamente, com todas as letras, diante do sumo sacerdote, num julgamento, num tribunal, você entende a seriedade do que Jesus está falando, né?
Então, todas essas coisas acontecem. Mas eu estou citando muito Mateus, mas nós encontramos Marcos, Lucas, João, todos eles dizem sobre a segunda vinda de Jesus, né? Em Marcos 13, 26, tanto quanto Lucas 21, 27, a gente encontra também declarações bem idênticas, falando, né, que as pessoas que estiverem vivendo nos últimos dias verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Por isso nós ficamos pensando, né, será que é o nosso dia? Será que somos nós que estamos vivendo nesses últimos dias? Se somos nós vamos ver o nosso Senhor brevemente. Se é a próxima geração ou outra, eles terão esse privilégio, né? O apóstolo João também, ele fala, né, que Jesus no cenáculo, escreve isso, Jesus prometeu a seus discípulos no cenáculo: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim, para que onde eu estiver, sejais vós também. João 14, 3. Então Jesus deu certeza de que onde ele estivesse, nós estaríamos depois que ele voltasse e nos levasse para ele. É uma declaração realmente pelo menos muito forte, né? E nós temos um texto que é o texto mais citado, né? É que quando Jesus está subindo ao céu, a ascensão de Jesus, aparece então dois homens, a Bíblia fala dos varões com vestes brancas, né? A gente presume que são anjos, né? E eles dizem bem assim: homens galileus, está falando para os discípulos de Jesus, por que estáis olhando para o céu? Porque eles estão olhando, vendo Jesus subir e uma nuvem ocultar Jesus. Aí esses dois varões, eles falam: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste partir. É Atos capítulo 1, verso 11, né? Um texto realmente que diz muita coisa, né? Então, a segunda vinda de Jesus passou a fazer parte da pregação dos apóstolos, né? Em Atos 3, 19, 20, 21 também, os apóstolos estão pregando e falam: arrependei-vos, pois, né? Porque arrependei-vos de modo que Deus vos envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, 19 a 21. Então, quando essa pregação é feita, né, pregação falando para se arrependerem, ao mesmo tempo é dito sobre a esperança da vinda de Jesus, né? Paulo falou muito mesmo, né? E quando ele está escrevendo para os Filipenses, observa que os Filipenses é uma carta que não é uma carta escatológica, não é uma carta apocalíptica, mas nesse texto de Filipenses, né, que é Filipenses 3, verso 20 e 21, Paulo comunica a seguinte esperança: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Então você perceba que mesmo numa carta em que o objetivo não é escatológico, Paulo não está falando disso, mas ele traz a esperança, essa é a esperança do cristão. Às vezes eu fico pensando, né, sobre tantos eventos acontecendo ao nosso redor, a perseguição chegando perto, né, vizinha nossa é perseguição, e de repente o Senhor virá buscar a sua igreja. Você não deve ficar longe dessa promessa. Essa é a promessa que deve estar no meu coração e no seu coração, porque Jesus tem o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas, né?
Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, que foi o primeiro texto que eu citei, é um texto que é o mais claro de todos, né? Estou falando do verso 15 e 16 de Tessalonicenses 4. Olha como Paulo diz, ele fala assim: afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Parece que o brado tem a ver com a ressurreição. Acho que brada para os mortos virem, né? E os santos vão levantar, né? O povo de Deus levantará, né? O povo de Deus é chamado de santificados, mas também é chamado de santos, por causa da santidade de Jesus em nós. E se levantará ao encontro do Senhor nos ares. Então, há declarações que são assim mesmo. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, Tito 2, verso 13, entendeu? Todos esses textos falam da vinda. Então, as afirmações finais sobre a vinda de Jesus. Primeira afirmação: o evento da vinda, ele é uma certeza. A Bíblia não deixa dúvida de que Jesus voltará novamente aqui, né? São muitos os textos falando sobre isso, né? Mas 1 Coríntios 1, o verso 7, 1 Coríntios 15, verso 23, 1 Tessalonicenses 2, verso 19, 3, 1 Tessalonicenses 5, verso 23, né? Fala que todo o vosso espírito, alma e corpo precisam estar prontos, né? Santificados, purificados para a vinda do nosso Senhor. 2 Tessalonicenses 2, verso 1, verso 8, 1 Timóteo 6, 14, 2 Timóteo 4, verso 1 a 8, né? Hebreus fala também da segunda vinda, Hebreus 9, 28, Tiago 5, 7 e 8, e Pedro também fala, né? 1 Pedro 1, verso 7, verso 13, 2 Pedro 1, verso 6, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, verso 4, se não me engano, verso 12, 1 João 2, 28. Então, são muitas declarações da Bíblia, né? Realmente amplamente ensinado e a maior concordância do Novo Testamento, doutrinariamente falando, né? Depois da salvação e redenção de Jesus, é que ele voltará aqui. E a igreja não pode estar hoje alienada da concordância da igreja primitiva e da concordância apostólica, né? Então, a gente sabe quando ele vai voltar? Não, né? O tempo exato em que Jesus voltará, ninguém sabe. E é bom que não saiba mesmo, porque a Bíblia, Jesus Cristo, os discípulos, eles requereram de nós vigilância e prontidão. Então, Deus estabeleceu um momento específico, certo, né? E diz que Jesus voltaria a nós, isso é certo, né? Mas o dia e a hora ninguém sabe. Naquela ocasião que Jesus estava aqui no ministério terreno, em carne, ele falou assim: nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai tem de cuidado e vigiar. Então, nem o Filho, porque naquele momento Jesus estava na condição, né, de estar aqui na sua humanidade, né? Então, ele preservou esse segredo no Senhor, no seu Pai, né? Para e hoje Jesus sabe? Claro, né? Porque ele está no céu, né? Está no céu e hoje todas as coisas, né? A onipresença dele não está mais oculta, né? Jesus é Deus onipresente e onisciente, então sabe todas as coisas. Mas a Bíblia fala: portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará. Se é tarde, se é meia-noite, se é o canto do galo, se pela manhã, né? Então, esse texto de Marcos, capítulo 13, 32, 33, 35, isso também está em Mateus 24, né? Verso 36 a 44, no sermão.
profético, né? Tudo isso mostra que devemos ter prontidão, que é o que Deus planejou para nós, é o que Deus planejou, né? Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Jesus fala em Atos 1:7, né? Porque a grande curiosidade dos discípulos, assim, não vos compete. O que compete a nós? Missões. Então, Jesus falou assim, o que vocês vão fazer, vocês serão minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Vocês irão até os confins ser minhas testemunhas. Então eu virei. Então essa é a declaração de Jesus. Então imprevisibilidade faz parte da doutrina da segunda vinda, né? É imprevisto o momento, mas é certo que Jesus virá, né? Então deve haver vigilância. A natureza é pessoal, eu enfatizei já a natureza pessoal, porque é o próprio Senhor que virá. Jesus fala em João 14:3, virei outra vez e vos levarei para mim. Então, alguns falam assim, não, é a vinda do Espírito Santo, é o Espírito Santo que viria, né, e ele já está no mundo, então não precisa mais esperar a vinda. Não, Jesus fala que ele mesmo, virei outra vez e os levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aquele texto de João 14:3, declaração de Paulo em 1 Tessalonicenses 4:16 também reforça isso. O próprio Senhor descerá do céu, né? Natureza pessoal. E a prova dos anjos, né? Os dois varões, né? Esse Jesus que dentre vós foi elevado virá do mesmo modo. Então, Atos 1:11 também se ressalta aqui, né? Então, às vezes as pessoas interpretam e fogem um pouco daquilo que o texto está falando, mas o texto é muito nítido, né? Esse tema é um tema muito nítido. E dentro dele tem a parte também apocalíptica, porque tem coisas que vão acontecer, né? As últimas coisas, o reino será introduzido por um evento repentino, mas também cataclísmico, né? Porque haverá sinais, e nós devemos observar esses sinais para ficarmos atentos, né? É o próprio Senhor que virá, né? A vinda dele é corpórea, não é apenas receber ele em espírito, né? Receber em espírito nós recebemos na conversão. Jesus fala em João 14:23, viremos para ele e faremos nele morada. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, ele vem ao nosso coração. Mas Paulo fala todas essas coisas, né? E tudo fica claro e a vinda será visível. Não tem como esconder a vinda de Jesus, será visível. Todo olho verá, né? Mesmo aquele que os transpassaram saberão da vinda dele, porque é isso que acontecerá, ok? E para terminar, a vinda é triunfante e gloriosa, né? Porque ele deixou essa terra sendo julgado e ele virá como juiz de todos. Amém? Bem, essa é a doutrina, mas eu quero falar sobre o milênio também. Vamos conversar sobre o milênio?